Oi pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal de Ivan Cristão, é o canal de reflexão. Vamos para mais uma reflexão no dia de hoje? Pessoas, a reflexão de hoje é cuidado. Aonde você tem colocado os teus olhos? No que, em quem e por quê? Por que isso, pessoas? Porque existe um ditado que diz que os olhos é a janela da alma. Esse é um ditado, mas a palavra de Deus, lá em Mateus 6:22, que que se os olhos é a lâmpada do corpo. Isso mesmo, os olhos é a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo vai ser tenebroso, estar cheio de trevas. Então, pessoas, há uma diferença aí. O que eu tenho colocado diante dos meus olhos vai iluminar meu interior? Vai me fazer meu corpo ser um corpo iluminado, uma mente iluminada, né? Ou o que eu tô colocando eu tô embutindo trevas dentro de mim. Então a gente tem que ver, pessoas, tem que analisar isso daí. Porque a palavra de Deus é verdadeira. E hoje, pessoas, nós vamos falar sobre Sansão. Isso mesmo, um jovem que já nasceu com um propósito, escolhido por Deus para um grande propósito. Os pais já eram avançados de idade, foi avisado pelo anjo que ele nasceria. Ele era nazireu, não podia beber bebida alcoólica, tocar em cadáver, cortar cabelo. Havia uma série de restrições que ele não podia fazer, né? Pelo fato dele ser nazireu. É um costume lá, conforme a ordenança de Deus, né? E esse menino cresceu, esse menino se tornou um homem muito poderoso, muito forte, né? E ele se destacava muito e todo mundo temia ele. Por quê? Porque ele tinha uma força extraordinária, pessoas. Veio um leão, ele rasgou o leão no meio. Ele tinha uma força, sabe? Ele com a queixada de jumento, ele bateu 1000 homens. Por quê? Porque a força de Deus estava sobre ele. Né? E naquela época era homem contra homem, não tinha essa coisa de hoje, né? E aí o que acontece, pessoas? Ele, apesar dele ser o escolhido, dele ter propósito, dele ser uma pessoa cheia de dom, cheia do Espírito Santo, ele também era um homem que tinha muitas fraquezas. E uma das fraquezas dele era justamente morais. E aí o que acontecia? Ele tinha o povo dele, a nação dele. Ele podia ter a esposa que ele quisesse lá na cidade dele, no meio do povo dele, mas não. Ele tinha um problema. Qual era o problema de Sansão? Ele tinha que descer até Gaza e deitar-se com as prostitutas filisteias. Esse era o que ele fazia. Ele saía da terra dele para ir deitar com as filisteias, né? Até que um dia ele cruzou com quem? Com Dalila e se apaixonou pela Dalila. Ali, quando ele se apaixonou, viu Dalila, ele se apaixonou por Dalila, já era. Aí ficou apaixonado. E os pais dele alertou ele, falou assim: meu filho, ô meu filho, você pode ter a mulher que você quiser aqui, meu filho. Por que você vai buscar mulheres de outros costumes, de outras crenças, né? De outro lugar? Meu filho, ele não ouviu nem o pai nem a mãe, muito menos a Deus. E aí o que aconteceu? Aí ele, por causa da Dalila, ele começou a descer direto para lá. E os governadores que tinham medo dele, falou assim: peraí, ele tá gamado lá na Dalila? Ah, tá. Então chama a Dalila que a gente quer ter uma reunião com a Dalila. E chamaram a Dalila e falou para ela: a gente tá vendo que ele tá apaixonado aí por você. Nós queremos te fazer uma proposta. E essa proposta vai te deixar rica. Nós queremos que você convence ele a revelar qual é o segredo dele. Que esse homem tem um segredo e a gente quer saber qual é o segredo dele. Esse segredo que deixa ele forte. E nós vamos te dar 1.100 moedas de prata para você. Entendeu? E o seu objetivo é só esse. Ela, só isso, só isso. Então tá bom. Por quê? Porque o objetivo dos adversários era o quê? Era amarrá-lo, era destruí-lo, era subjugá-lo.
entendeu? E a Dalila aceitou a proposta. Ela aceitou. E aí, pessoas, começaram o ping-pong, né? A Dalila falava, fala pra mim, meu querido, o que eu faço pra tirar sua força? Aí ele falou, me marra com 7 cordas. Aí ela amarrava com 7 cordas e nada acontecia. Ah, lá, você tá brincando comigo, o que eu tenho que fazer? Ele falou, compra cordas novas e me amarra assim, 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 e vai dar certo. Gente, só sei que essa história ficou. E essa mulher começou a importunar ele, começou a incomodar ele, começou a perturbar ele. Esse homem ficou tão perturbado, que ele começou a ficar o quê? Angustiado. Ele ficou angustiado, de tanto que a mulher perturbou ele. E veja, pessoas, que quando a pessoa ela cai no pecado, olha para você ver, o pecado, ele paralisa a pessoa. Ele deixa a pessoa paralisada. Deixa a pessoa uma pessoa dormente. Por quê? Porque Sansão vivia dormindo no colo dela. Veja que todas as tentativas dela, onde Sansão estava dormindo? No colo dela. Dormindo no colo do inimigo. É isso mesmo. E ela fazendo as tentativas dela, e ele, apaixonado, ficou cego. Primeiro ele ficou cego de paixão. É isso mesmo. A paixão cega. Cuidado, pessoas. A paixão cega. Porque Sansão primeiro estava o quê? Cego por causa da paixão. Né? A paixão cegou ele. Ele não estava enxergando as artimanhas do inimigo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que ele foi lá e contou o seu segredo, porque ele ficou tão angustiado e falou, deixa eu contar logo. Talvez ele confiava nela, né? E ele contou, ele falou, olha, a minha cabeça nunca passou na valha. E se isso acontecer, eu perco totalmente a força. Pessoas, ele abriu o coração para a mulher. Ele contou o segredo dele para a mulher. E tem muita gente assim, que fica revelando suas fraquezas. Aí o inimigo pega, tudo que o inimigo quer saber, quais são tuas fraquezas para te derrubar, para te amarrar, para te prender. Tem pessoas que falam demais, falam que não é para ser falado, não sabe guardar segredo. Aí depois o inimigo dá rasteira. Entende, pessoas? Então não abre o teu coração. Sabe? Para abrir coração, você tem que ter certeza que aquela pessoa ali, realmente aquilo que você vai abrir o coração vai ficar ali. Não vai sair dali. As intenções da natureza dessa pessoa são uma pessoa boa, são uma pessoa má. Porque tudo que o inimigo quer saber os teus segredos, as tuas fraquezas. Para quê? Para te derrubar, para te destruir. Porque às vezes, pessoas, tem gente que não rouba, não é de roubar, não é de falar mal, mas é uma pessoa que tem um coração sensível. Né? Então o inimigo vai usar justamente alguém para atingir teu coração sensível. Então é assim, o inimigo ele procura saber quais são as suas fraquezas para te atingir justamente no seu ponto fraco. Então, pessoas, não abra teu coração para ninguém. Guarda, sabe? Porque o que acontece? Sansão já estava caído espiritualmente por causa do pecado. Só faltava ele cair fisicamente. Por causa da misericórdia de Deus, ele estava de pé fisicamente. E assim, pessoas, está cheio também de muita gente já caída. Que você fala assim, nossa, fulano, pessoas de Deus, né? Mas se você for ver, já está caído espiritualmente há muito tempo. E a Bíblia fala, pessoas, quem está de pé, cuide para que não caia. Cuidado para você não perder a tua coroa. O inimigo não quer ver você de pé com a coroa na cabeça reinando. O inimigo quer você prostrado, sem coroa. Porque o rei sem coroa não tem autoridade nenhuma. O inimigo vai zombar, o inimigo vai rir, vai fazer você de palhaço.
Entende? O inimigo não quer que você reina, ele quer reinar no seu lugar. É isso mesmo. E ele vai usar de artimanhas. As artimanhas dele. Aí, pessoas, ele dormiu, deitou de novo, dormiu no colo dela. E quando ele acordou amarrado, sem forças, porque o Espírito de Deus se havia retirado dele. O Espírito de Deus já não estava mais com ele. O que ele tinha de precioso se retirou dele. Pessoas, Deus dá dons, Deus dá capacidade, Deus dá habilidade. As coisas de Deus vêm do alto, são preciosas. E tem muita gente com dons maravilhosos, porque os dons são irrevogáveis, mas que estão indo para o inferno, desculpa falar assim, porque não está fazendo a vontade de Deus, e sim do inimigo. E engraçado que existe pessoas com dons aonde? Lá. Tem cheio de gente com dons descendo a ladeira abaixo. Por quê? Porque Deus dá dons, Deus dá os dons são irrevogáveis, mas se você continuar sendo rebelde, desobediente, você vai descer ladeira abaixo. Foi o caso desse Sansão, ele tinha dons, ele era um nazireu, era escolhido de Deus, mas quis fazer as coisas do jeito dele, só desceu ladeira abaixo. E o Espírito de Deus fez o quê? Se retirou. Meu Deus, olha, ficar sem o Espírito de Deus não dá. E aí, pessoas, qual a reflexão aqui? A reflexão, onde você tem colocado os seus olhos, o que você tem desejado. Por quê? Porque Abraão, quando foi escolher uma esposa para Isaac, veja, ele mandou buscar lá nas terras dele, no meio da parentela dele, uma jovem que tivesse a mesma linguagem, a mesma fé, os mesmos costumes, né? Alguém que esteja no mesmo padrão de fé, de costume, de linguagem. E Deus preparou a Rebeca para Isaac. Preparou o melhor, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Mas veja, o Sansão podia ter dado ouvido aos pais dele e ter escolhido uma esposa lá na região dele, lá nas terras dele. Mas não, ele quis fazer as coisas do jeito dele. Saiu fora, pessoas, foi buscar fora. Foi buscar em outras terras, foi buscar lá na terra dos filisteus. E tem muita gente que está saindo de casa e está buscando coisas fora, lá na terra do inimigo, deitando na cama do inimigo, deitando no colo do inimigo. Já estão caídos. Pelo amor de Deus, volta, se conserta. Porque o Espírito de Deus vai se retirar, como se retirou de Sansão, o Espírito de Deus vai se retirar. E nós, sem o Espírito de Deus, o que nós somos? Então, pessoas, qual o entendimento aqui? O plano de Deus para mim e para você são planos bons, são planos maiores, melhores que os nossos. Isso mesmo, são planos de paz e não de morte. Para dar o quê? O fim que nós esperamos. Só que Sansão quis fazer do jeito dele. E aí, o que aconteceu com Sansão? Aconteceu que o cabelo dele voltou a crescer, mas enquanto isso ele era zombado, era ridicularizado. E teve um dia que os governadores falaram, traga o cara lá pra gente rir da cara dele. E eles davam graças ao Deus deles por ter capturado Sansão, viu? E aí Sansão, cego, falou pro moço assim, me coloca entre duas colunas. Aí colocaram ele entre duas colunas. Aí ele fez uma oração. Falou, Deus, me restitui a força. Pela última vez, me restitui a força. Porque eu vou morrer, mas eu vou matar os inimigos comigo. Ele poderia ter falado assim, Deus, me restitui a força aqui. E mesmo o Senhor, o Deus que me restitui força, é o Deus também que pode abrir meus olhos da visão, restaurar minha visão. E o Senhor pode, sei lá, não morrer, mas lutar. Mas ele pediu a morte mesmo. Ele falou, Deus me restitui a força, mas eu vou morrer junto com os filisteus.
E assim aconteceu. Deus restituiu a força dele e ele empurrou aquelas duas colunas e tudo veio ao chão. E ele matou mais gente na sua morte do que em vida. Ele acabou, né, se vingando daqueles que riam da cara dele, que zombavam da cara dele. Deus não quer que você seja zombado. Deus não quer que o inimigo faça festa com a sua vida, com a sua cara, com seus bens, com o que é seu. Deus não quer. Então, vamos acordar, vamos colocar luz diante dos nossos olhos, vamos colocar luz diante do nosso corpo, né? Vamos ser pessoas iluminadas, vamos sair do meio das trevas. Para de buscar as coisas fora, porque você já tem dentro da sua casa, você já tem dentro do seu território o que você precisa. Para que buscar fora? Eu deixo essa reflexão para o teu coração e que Deus fale mais com você.